Pessoal da amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais um culto de Santa Ceia. E eu tenho algo para trazer ao seu coração nesta noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 20. Nós estamos na semana, a Páscoa foi semana passada, coincidiu de hoje ser culto de Santa Ceia. Vamos continuar falando acerca de Páscoa, sacrifício de Jesus, redenção. João, Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 20, diz assim: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André. Então André e Felipe o disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que estava ali tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam que era um anjo. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos até mim. Se você foi um atraído pela cruz, você vai abrir a sua boca agora e vai dar glória a Deus. Quando o povo de Israel ainda estava cativo, lá no capítulo 12 de Êxodo, Deus chega para Moisés e dá algumas instruções que já foram faladas aqui semana passada e hoje. Que eles deveriam pegar um cordeiro, assar aquele cordeiro, deveriam estar prontos, comer em pé, apressadamente, porque o Senhor iria dar o livramento àquele povo. E eles colocaram o nome daquele evento, aquela festa seria a Páscoa. A Páscoa, ela era o evento de abertura. Ele iniciava o calendário de festas judaicas. Era para o povo se lembrar da onde ele havia saído. Era a identidade do povo. Naquela noite, um cordeiro seria morto. Lá em João, capítulo 1, nós lemos isso ontem, aparece João já falando, olha, ali o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele queria mostrar que Jesus era aquele cordeiro que foi morto lá no livro de Êxodo. O sangue que estava aspergido na parede era um sinal. Da mesma forma, hoje nós, por isso que eu perguntei para vocês, se vocês foram atraídos por Jesus, o sangue de Cristo é o sinal na vida do cristão. Não existe outro meio de você chegar no céu
se você não tiver a marca do sangue do Cordeiro na sua vida. Aquele sangue passado ali na porta era um simbolismo, um sinal para o anjo que passaria pular. Passagem foi explicado aqui semana passada. Páscoa significa passar por cima, passar através. E todos aqueles que tinham a marca do sangue na sua porta estavam salvos. Jesus, como todo judeu, ele comemorava essas festas. E aqui em João capítulo 12, ele estava indo a Jerusalém para comemorar a Páscoa, como nós lemos lá na leitura congregacional. Se você ler o capítulo 12, você vai ver que Jesus, ele primeiro passa em Betânia, porque ele queria ver os seus amigos, Lázaro, Maria e Marta. Ele queria confortar Lázaro, porque naquela época os fariseus estavam querendo matar a Lázaro, porque Lázaro era a prova viva de que Jesus, ele era o Messias, o Deus verdadeiro. Existia alguém no meio deles que todo mundo sabia que estava morto, mas por conta de Jesus, aquela pessoa estava vivendo. Então, para poder apagar e fazer ali todo o baluarte para poder prender Jesus, eles precisavam apagar da história alguém que era a prova viva de que Jesus era o Deus. A partir do verso 20, ele chega ali a Jerusalém. E quando Jesus estava no lugar, ele sempre atraía multidões. Atraía multidões pelo pão que perece, atraía pessoas porque precisavam da ajuda, e atraía pessoas que precisavam realmente conhecer acerca dele. Esses gregos ouviram que Jesus estava indo para Jerusalém, estavam indo também para Jerusalém para poder participar da festa, apesar de serem gentios, e viram essa oportunidade. Eu vou conhecer Jesus pessoalmente. Só que Jesus, em vez de ser entrevistado por eles, aproveita a oportunidade para poder apresentar também àqueles gregos o que seria o seu sacrifício. Ao longo da Bíblia, nós podemos ver que Deus sempre buscou atrair a sua atenção. Buscou sempre atrair a atenção do homem pecador. Nós vimos lá no Gênesis, o homem pecou, se escondeu, Deus vem procurando, chama a atenção dele, mata ali um animal, faz uma veste e por um ato de misericórdia coloca o homem para fora do jardim, a fim de que lá na frente ele pudesse ter redenção. Nós vemos Moisés lá no livro de Êxodo, quando ele está buscando ali as ovelhas perdidas do seu sogro, e uma sarça ardente chama a atenção dele, e a partir daquele momento, que ele atraiu a atenção de Moisés, Deus se revela para ele, e tem aquela frase: eu sou o que sou, eu serei para você, igreja, aquilo que vocês precisarem que eu seja. O que você precisa nessa noite de Deus? Clame a Ele, abra a sua boca, glorifique o nome do Senhor Jesus, porque Ele está aqui. E Ele falou isso para Moisés: Moisés, eu sou o que sou, eu serei para você a nuvem, eu serei para você a coluna, eu serei para você a codorna, eu serei para você o maná, eu serei para você a água, eu serei e eu suprirei todas as suas necessidades. Moisés ficou atraído pelaquela sarça. Nós vemos Deus atraindo a atenção de um rei perverso, Nabucodonosor, utilizando 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus queria mostrar para Nabucodonosor que ele era o único Deus que salva. E a partir do momento em que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram ali pela prova, aquele homem com muita propriedade, ele exclama: não há outro Deus que possa salvar como este. Nosso Deus, ele sempre foi se revelando e buscando atrair a atenção do homem. Lá no livro de Jeremias, Jeremias diz que Deus tentou atrair o povo de Israel com seu amor, com seu carinho. Nós vimos isso no Velho Testamento.
para pessoas específicas, mas e para povos específicos. Mas quando nós vamos para o novo, Deus quer atrair a atenção de todo mundo. E é por isso que Jesus, ele fala isso no verso 32. E quando eu for levantado, eu atrairei todos até mim. Nós vimos aqui semana passada que a crucificação, ela era um espetáculo. Ela não era algo ali tampado. Era um espetáculo. Todo mundo parava para poder ver. Todo mundo queria ver quem estava sendo açoitado. Todo mundo queria ver quem estava sendo cuspido. Todo mundo queria ver quem estava carregando a cruz. Todo mundo queria ver quanto tempo aquela pessoa aguentaria na cruz. Esta foi a forma que Deus utilizou para atrair a minha atenção, a sua atenção e a atenção de muitos homens e mulheres ao longo da história. A cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos redenção. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos esperança. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos uma passagem garantida para o céu. Somente se você passar pela cruz, você vai chegar no céu. Não tem outro meio. Não tem outra porta. Quando nós olhamos para o tabernáculo, a primeira coisa que tinha era o altar do sacrifício. Simbolizava a cruz. Deus quer que você passe pela cruz, mas Deus não quer que você fique somente na cruz. Nós falamos hoje aqui na Escola Bíblica Dominical, Deus não quer você no raso, Deus quer você lá no Santo dos Santos, adorando Ele profundamente, desfrutando da comunhão dele até Jesus voltar. Saia do raso, venha para o Santo dos Santos. Mas juntos, o que significa a cruz? Qual é o simbolismo? A primeira coisa, o sacrifício de Jesus nos reconciliou com Deus e nos deu a tarefa de alcançar outros. Foi isso que a cruz fez com você. Para o homem não tinha mais jeito. Tudo que o homem tentar fazer, ele não vai conseguir o perdão de Deus. Ele pode se machucar, pode andar daqui de Porto Velho até na Bolívia de joelho, vai chegar lá com o joelho esfolado, mas não vai conseguir o perdão de Deus. Não vai conseguir se reconciliar com o seu Criador. Olha o que diz 1 Coríntios 5,18. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si mesmo, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Você já experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É sua tarefa apresentar a outros a boa, perfeita vontade de Deus. Você já experimentou o poder do Evangelho na sua vida? É sua tarefa apresentar a outro o poder do Evangelho que aquela pessoa também pode apresentar a outro. E assim o cristianismo vem crescendo século após século, um falando para o outro: ei, eu conheci Jesus. Jesus transformou a minha vida. Lá no Templo dos Apóstolos eles viram Jesus. Hoje nós temos a palavra e a certeza de que Ele vai voltar. Nós precisamos falar isso com convicção. Ei, você precisa acreditar. Acredite no que você fala, porque as suas palavras com convicção vão atrair outras pessoas para Jesus. É como se fosse um vendedor. Essa semana fui comprar um ventilador. E o que me atraiu no ventilador? No vendedor? A forma como ele me apresentou o ventilador é assim. Se você não apresentar Jesus com convicção daquilo que você sente, daquilo que Ele fez por você, da mudança no interior e no exterior que Ele fez na sua vida, você não vai conseguir convencer ninguém. Você não vai conseguir apresentar Jesus para ninguém, porque nem você se sente reconciliado com Ele. Mas Ele morreu para que você fosse reconciliado com Ele. Ele continua assim: Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa. Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É esta
É isso que você vai apresentar para as pessoas aí. Você pode se reconciliar com Deus. Você tem jeito para você. O seu pecado, Jesus pode apagar. Você tem jeito, eu ainda consigo te levar para o céu comigo. A palavra diz isso. Apresente a palavra para eles. Apresente a palavra para as pessoas que estão ao lado de fora. Mostre que elas podem também se reconciliar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mostre para elas que é um privilégio não ser condenado com o mundo. Nós vamos ler isso daqui para frente. Quando nós somos disciplinados pelo Senhor, nós não somos condenados com o mundo. É um privilégio. Quando Jesus vier com a sua igreja, Ele virá para impetrar juízo, condenação. Hoje Ele está aqui como Salvador, mas daqui para frente, quando Ele vier, e todo joelho verá, todo joelho se dobrará a Ele, Ele virá para impetrar juízo. Então é um privilégio. Nós estaremos para sempre com Ele. A cruz, ela quer te atrair, porque ela quer te transformar em filho. É o único jeito de você se transformar em filho. Olha o que diz aí João 12, 24. E eu lhe digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Jesus, ele era especialista em aplicar a sua mensagem na sua época. Todo mundo trabalhava lá com lavoura. E ele pegou esse exemplo. Se você pegar uma semente de laranja e ficar com ela para você, aquela semente ela vai secar. Ela não vai servir de nada. Mas se você plantar ela, ela vai morrer, vai nascer uma árvore e dali você vai colher muitas laranjas. Foi isso que Jesus falou. A única forma de eu e você nascermos e nos tornarmos filhos de Deus era se Jesus morresse. Lá em Isaías diz que ele veria o fruto da sua posteridade. Eu e você, nós somos este fruto. Eu e você, nós estamos ligados na videira. Ele é a videira, a árvore que foi plantada, morreu, renasceu, e hoje eu e você somos frutos desta árvore. Deste ministério é o único jeito do homem se tornar filho. E todos que nele creram e o aceitaram, ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Para que um direito tenha legalidade, ele tem que estar expresso. A única forma de um homem se tornar filho é nesse direito aqui, João capítulo 1, verso 12. Você tem que crer e você tem que aceitá-lo. Não basta apenas crer, acreditar. Não, eu acredito que Jesus existiu. O ateu mais ateu, ele acredita que Jesus existiu, mas ele não crê que Jesus é o Salvador. Ele não aceita na divindade de Jesus, mas nós cremos que ele era o Filho de Deus e o aceitamos ele como o nosso Salvador. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. A cruz, ela te atraiu para que você tivesse o desejo de servir ao seu mestre. Se você não tem esse desejo, se não arde dentro de você a vontade de conquistar o céu, se não arde dentro de você a vontade de conquistar outras pessoas para o reino, você não nasceu de novo. O verso de 25, 26 diz assim: quem ama a sua vida neste mundo a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois os meus servos devem estar onde eu estou, e o meu Pai vai honrar. Aonde você está? Você está no lugar onde Jesus mandou você estar? Você está cumprindo
a principal ordenança que ele deixou para a sua igreja: ide pregar o evangelho a toda criatura. Você está com esse desejo de estar aonde ele está? Nós temos que continuar orando para que Jesus volte. As coisas estão ficando feias. E quanto mais as coisas se apertam, mais nós precisamos, primeiro, ganhar mais almas para o reino. Segundo, desejar e orar: Senhor, volta logo. Vem me buscar, eu quero estar aonde o Senhor está. Porque eu sei que quando eu estiver trabalhando aqui, está caindo um crédito lá na minha conta celestial. Todas as vezes que você fazer o que Ele lhe ordena, de coração, saiba que haverá uma recompensa para você lá no céu. Tem recompensa para você. Não queira ser só salvo pelo fogo. Não queira chegar lá e todo mundo sentir em você o cheiro de fumaça, como diz lá em Coríntios. Aquela pessoa vai ser como salva pelo fogo, não fez nada, foi salvo só pela graça, pela misericórdia. Deus quer te honrar, colocar você num lugar de destaque, apresentar aqui, meu filho, ele fez tudo o que eu pedi, ele trouxe almas para mim, ele cumpriu a exigência e merece toda a honra. Ele morreu por todos, para os que recebem a sua nova vida, não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Jesus morreu por você. Então, se você o aceitou, você aceita todos os critérios que ele tem imposto ao seu novo filho. Aceite aquilo que Deus tem colocado para você realizar. Você recebeu uma nova vida para viver para Cristo, sabendo que um dia você vai receber uma recompensa pelo seu trabalho. Nada que nós fazemos é em vão. Nada que você faz para o reino é em vão. Cuide da noiva, que o noivo cuida de você. Quando nós falamos aqui de oferta, guarde isso contigo. Cuide da noiva, que o noivo vai cuidar de você. Tudo que você ofertar no reino, pode ser dinheiro, tempo, o que for, é de coração. Saiba que o noivo, o dono da obra, o dono da noiva, ele cuida de você. E ele não vai deixar faltar, porque a própria palavra dele diz, olha, lá em Malaquias capítulo 3, faz prova de mim. Se eu não vos abrir a janela dos céus, pelo menos o devorador ele vai fechar da sua vida. Não vai deixar consumir. Faça prova com ele. Grave isso. Cuide da noiva, que o noivo, ele vai cuidar de você. Para a gente concluir, Jesus disse lá no verso 32 que quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia a todos. Esse todos é sem exceção, é de todas as raças, línguas, nações, cores, credos. Todos que um dia olharem para a cruz e entenderem aquele simbolismo, como eu já disse aqui alguma vez, entenderem que aquela cruz, ela aponta para baixo porque ela simboliza a vitória de Jesus na cruz. Ela aponta para cima porque você foi religado com Deus. Ela aponta para os lados porque nós vamos desfrutar da comunhão, da Santa Ceia agora com Ele e entre os irmãos. Todos aqueles que olharem para essa cruz e entenderem que ali está o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eles serão salvos. A expiação, ela é ilimitada, não tem um número exato, é todos que vierem, todos que estiverem disponíveis a pagar o preço também por Jesus, esses gozarão lá em cima de vitória, 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 porque Ele é o Rei dos Reis, que garante a vitória a todos. É como diz Tito capítulo 2, verso 11, a graça de Deus foi revelada a todos. E ela traz salvação. É a graça que te arrancou de lá.
É a graça que te mostrou que você estava perdido. É a graça que te mostrou que você estava em pecado. É a graça que te mostrou onde no lamaçal que você estava. É a graça que te resgatou. É a graça que te faz não querer voltar para lá. É a graça que te faz mostrar que um dia Ele vem te buscar. É a graça de Deus. É isso que ela faz com o homem. Deixa a graça te alcançar. Deixa a graça te arrebatar. Deixa a graça multiplicar na sua vida satisfação, alegria. Deixa a graça aumentar na sua vida a sua fé. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, mas é a graça de Deus, que é um favor imerecido. Ela quer nos alcançar todos os dias. Todos os dias nós precisamos orar: Senhor, a tua graça me alcançou, me ajuda a me manter de pé. Há 2024 anos, este mesmo evangelho é pregado da mesma forma, apresentando Jesus como o único Salvador. E enquanto nós tivermos fôlego de vida, eu estarei professando esta fé. Eu estarei pregando a Jesus. Eu estarei mostrando o caminho, porque eu quero saquear o inferno e levar o maior número de gente para o céu. Agora, portanto, você é embaixador de Cristo. Deus faz seu apelo pelo nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie com Deus. 1 Coríntios capítulo 5, verso 20. E para que a gente possa encerrar, eu quero que você fique com este versículo, que para mim é um dos versículos mais bonitos da Bíblia. 1 Coríntios 5, 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Você só é justo porque Deus imputou no seu Filho o seu pecado. Você só é justificado porque Jesus, nesse capítulo que nós lemos, ele não negou. Ele falou: não, eu vim para isso, eu vou morrer, eu tenho poder para trazer a minha vida. Eu quero apresentar o fruto, que são vocês, ao meu Pai. Vocês são noiva do Cordeiro. Hajam como noiva. Sejam puros, sejam santos, sejam separados, porque o noivo ele vem buscar uma noiva virgem, imaculada, para apresentar ao seu Pai. E nenhum homem apresenta para a sua família qualquer coisa. Você não é qualquer coisa. Você é um tesouro especial, separado para Ele. Que Deus em Cristo vos abençoe.